No episódio de hoje, quem entra no escritório do Dr. Sehun e pega a Ira conversando com o Dr. Sehun não é Orhon, e sim a secretária do Dr. Sehun. E já começamos muito bem, né? Mas vamos continuar. Enfim, a secretária do Dr. Sehun coloca alguns documentos em cima da mesa dele e logo em seguida ela vai embora. Enquanto isso, Orhon acaba abrindo a porta do consultório do médico errado. Ele então olha pro doutor e diz: Oi, eu achei que era o consultório do Dr. Sehun. O médico então diz para Orhon que aquele consultório é dele e conta para Orhon onde o Dr. Sehun está atendendo atualmente. Enquanto isso, Ira continua conversando com o Dr. Sehun. Ela está dizendo para o Dr. Sehun que ele sabe muito bem do que a Fifi é capaz e diz para o Dr. Sehun que se não fosse pela misericórdia dele, Sarah não estaria viva agora. Ira então olha para o Dr. Sehun e diz para ele que Orhon não merece ser pai, pois ele ordenou a morte de sua própria filha. Ira então diz para o Dr. Sehun que Orhon nunca poderá saber que Sarah é filha dele. Nesse momento, o Dr. Sehun começa a se lembrar da conversa que teve com a Fifi no escritório de Orhon e descobriu que Orhon nunca soube da gravidez de Ira e que também ele nunca ordenou que fosse realizado um aborto. Dr. Sehun então volta de seus pensamentos. Dr. Sehun então olha para Ira e diz: Ira, se sente, há coisas que precisamos conversar. Ai, pelo amor da glória, ele manda ela se sentar porque precisa conversar com ela. Gente, é só falar. Orhon não sabia que você estava grávida. Quem fez tudo isso foi a Fifi Dermihanley. Gente, é tão fácil falar, né? Não, vem aqui, se senta que a gente precisa conversar. Você quer um café? Quer uma água? Então, você lembra do passado? Gente, vamos ser mais diretos nessa vida? Ai, minha paciência, não dá pra isso não. Enquanto isso, Sultana está conversando com a secretária do Dr. Sehun, aquela que acabou de entrar no consultório para entregar supostamente um documento para ele. Na verdade, ela estava indo lá para espiar, porque essa secretária é uma espiã de Sultana, é a Fifi. Nesse momento, então, a secretária do Dr. Sehun ligou para Sultana e está contando para ela que Ira está, nesse momento, no escritório do Dr. Sehun conversando com ele. Sultana, então, agradece a informação e pede para que a secretária ligue novamente caso tenha alguma nova informação. Enquanto isso, o Dr. Sehun está dizendo para Ira que há muitos segredos que ela precisa saber e que ele gostaria de revelar a verdade para ela agora. Ira interrompe o doutor achando que ele quer contar a verdade para Orhon. Ela então diz: Não, doutor, a verdade não pode ser revelada, eu preciso proteger a minha filha deles. O Dr. Sehun então interrompe Ira e diz: Não, Ira, na verdade essa ordem ela foi dada por... Nesse momento, o Dr. Sehun acaba recebendo uma mensagem em seu celular. Ele então para de falar com Ira e vai olhar a mensagem. A mensagem é de Sultana. Na mensagem está escrito: Dr. Sehun, se o senhor não ficar calado, o senhor pode ter certeza que coisas ruins acontecerão não somente com o senhor, mas também com seus entes queridos. Gostaria de te lembrar que seu filho, que está em Viena, deve ficar longe da varanda ensolarada, da qual ele gosta tanto de tomar sol. Ou seja, o fato dela estar dizendo isso para ele significa que ela tem pessoas onde o filho dela está em Viena observando o rapaz, observando a vida do rapaz. Então isso já deixa o Dr. Sehun com muito medo. O doutor então termina de ler a mensagem e fica muito nervoso, pois percebeu que seu filho está correndo risco de vida. Ira então olha para o doutor e diz: Doutor, eu estou dizendo para o senhor que o senhor deve ficar em silêncio sobre esse segredo, pois o senhor sabe muito bem que eles podem tirar a minha filha de mim. Eu tenho tanto medo de perder a minha filha, doutor. O doutor então olha para Ira e diz: Tudo bem, senhora Ira. Fique calma, eu vou manter o seu segredo. Na verdade, ele falou tudo isso porque ficou com medo da mensagem de Sultana, né? Pois percebeu que seu filho está correndo perigo. Ira então sai do consultório do doutor. Assim que ela sai, o doutor começa a olhar a mensagem de Sultana novamente e fica muito preocupado com seu filho. Assim que Ira sai do consultório do doutor, ela agradece a Deus pela ajuda que o doutor está lhe dando. Ela então acaba entrando em um corredor e segundos depois, Orhon começa a ir em direção ao consultório do doutor. Por segundos, eles não se encontram. Orhon então entra no escritório do Dr. Sehun. Eles então começam a conversar. Orhon então diz para o Dr. Sehun que gostaria de conversar com ele sobre o estado de saúde de Fifi e especialmente sobre os resultados dos exames que ela fez recentemente. Dr. Sehun então pede para que Orhon se sente para que eles possam conversar melhor. Senhora Arif já recebeu alta e já está em casa com Susan, Elif e Asics. O senhor então se senta no sofá e Susan finge estar muito feliz por seu pai ter saído da UTI.
Askis então diz para o senhor Arif que precisa sair. Arif então olha para Askis e diz: estamos indo para o piquenique? Vamos ir para o piquenique agora? Askis então olha para o senhor e diz: papai, primeiro descanse um pouco e logo em seguida vamos fazer o piquenique, está bem? Susan então diz: que piquenique? Askis então diz: eu prometi para o meu pai que faríamos um piquenique. Susan então diz para Askis que se lembra de que no passado eles realizavam muitos piqueniques. Susan então diz: seria bom para o papai fazer um piquenique, já que ele foi para o hospital, né? Ficou internado e agora ele conseguiu sair, graças a Deus. Realmente, eu concordo com isso, Askis. Seria muito bom para ele fazer um piquenique. Askis então olha para Susan e diz para Susan que apenas seu pai e ele vão fazer o piquenique. Nesse momento, Elif pega o copo de chá que está nas mãos do senhor Arif e ia levar o copo de chá para a cozinha. Mas Askis olha para ela e diz: você também vai ir ao piquenique. Seu Arif sorri na hora, mas Susan não gostou nada de saber disso. Orhon então termina de conversar com o Dr. Seyhun sobre o estado de saúde de Afif. Orhon então se despede do doutor e vai embora. Assim que Orhon sai, Dr. Seyhun volta a examinar a mensagem que Sultana lhe mandou. Ele então diz para si mesmo que ele não pode fazer parte disso, pois o destino de pessoas inocentes foram mudados por culpa dessa mentira. Ele então diz para si mesmo: eu não posso fazer parte disso, mas agora eu preciso ganhar tempo. Ele então recebe a mensagem de Sultana e logo em seguida liga para seu filho. Ele então liga para seu filho e diz: filho, preste atenção. Você fará tudo o que eu lhe disser a partir de agora. Isso é urgente, não é uma brincadeira. Faça exatamente o que eu disser. Dr. Seyhun então manda seu filho sair do local onde ele está e diz para o filho dele que vai mandar o endereço do local seguro que ele deve ficar. E pede para que o garoto tenha certeza de que não está sendo seguido. Irmã Férida vai espiar a casa de Askis. Ela está super revoltada com o que descobriu sobre o fato de Elif estar sendo mantida como refém na casa de Askis. Ela então acaba vendo uma conversa de Elif e Askis. A conversa é a seguinte: Askis estava sentado na frente da casa dele e Elif foi conversar com ele. Elif então vai dizer para Askis que já está tudo pronto para que eles possam fazer o piquenique e diz: se você quiser, podemos ir agora. Vamos fazer o piquenique para o tio Arif, ele está muito empolgado com isso. Askis então se levanta revoltado, ele olha para Elif e diz: você acha que o fato do meu pai ter acordado me fez esquecer o que você fez? Você está se sentindo aliviada porque estamos indo fazer um piquenique? Elif então diz: não, eu só disse. Nesse momento Askis pega Elif pelo braço e diz: nós ainda não terminamos a nossa conversa. Meu pai desapareceu por sua culpa. Meu pai quase morreu por sua causa. Se algo novamente acontecer por sua causa, você será enterrada na cova que você mesma cavou. Irmã Férida acaba escutando tudo e fica chocada com toda a tortura que Elif está sofrendo. Enquanto isso, Ira está sentada em um muro no meio da rua. Ela está aliviada por ter escutado da própria boca do Dr. Seyhun que ele não ia contar a verdade para Orhon. Ira fica chocada quando vê Orhon saindo do consultório e indo em direção ao seu carro. Quando Orhon ia entrar em seu carro, ele acaba vendo Ira sentada no muro. E fica surpreso com a presença de Ira ali, pois ela deveria estar na mansão descansando, pois fraturou a costela. Ira então começa a correr de Orhon e Orhon começa a correr atrás dela. Orhon começa a gritar: "Hey, espere!" E Ira continua andando rápido. Orhon então acaba alcançando Ira e diz: "Hey, espere! Você não me escutou te pedindo para esperar? O que você está fazendo aqui fora? Você não sabe que é um prato cheio para os seus inimigos raptarem você, uma excelente oportunidade para eles? Porque você está tentando ser sequestrada, é isso? Por que você está aqui fora?" Ira então olha brava para Orhon e diz: "Eu não preciso lhe dar explicações sobre a minha vida." Orhon então manda a Ira entrar no carro dele, pois eles vão voltar para a mansão. Ira então respira fundo e acaba fazendo o que Orhon lhe pediu. Enquanto isso, Elif e Askis levaram o Sr. Arif para fazer um piquenique no mesmo bosque onde ele foi encontrado desacordado. O Sr. Arif está deitado em cima de um pano. Ele então começa a olhar para o céu e diz para Askis que o céu está lindo e está muito azul. Ele pede para que Askis observe o céu com ele. Elif então olha para Arif e diz: "Realmente, tio Arif, o céu está muito azul, está realmente muito lindo." Após alguns segundos, Arif diz para Askis
que a mãe dele adorava fazer piquenique, que ela fazia muitos doces para ele comer, além de muitos pães, para que ele comesse com queijo, pois ele adorava comer pão com queijo. Sr. Arif então pergunta para Askis se ele se lembra disso. Askis então começa a se lembrar de um dos piqueniques que seus pais fizeram, e na ocasião ele estava jogando futebol. Askis então volta de seus pensamentos e Elif começa a servir algumas comidas para eles. Askis então diz para seu pai que não gosta mais de pão com queijo e diz que vai apenas comer um sanduíche normal mesmo. Enquanto isso, Orhun e Ira chegam na mansão. Orhun acaba repreendendo o segurança por ter deixado Ira sair da mansão. Orhun então demite o segurança. Ira então vai atrás de Orhun e diz: não foi culpa dele, eu saí escondida. Orhun então olha para Ira e diz: o erro dele poderia ter custado a sua vida. Ira então olha para Orhun e diz: mas nada aconteceu, eu estou aqui e estou bem. Ira então sai, deixando Orhun falando sozinho. Orhun então vai atrás de Ira e puxa ela pelo braço e diz: espere, nossa conversa ainda não terminou. Orhun então acaba percebendo que ele está com muita dor na costela. Orhun então olha para Ira e diz: você está morrendo de dor, como que você pôde fazer todo aquele percurso a pé? O que de tão importante você precisava fazer para ter passado por toda essa dor? Ira então olha para Orhun e diz: não é da sua conta. Orhun então diz: não é da minha conta, eu sou responsável pela sua segurança, você saiu e colocou a sua vida em perigo. O que era tão importante que te fez sair? Me diga, por que você saiu? Nesse momento, a cobra-mãe começa a perceber que Orhun e Ira está discutindo e começa a escutar a conversa dos dois lá de cima do quarto dela. Toda espremida, parecendo uma espinha branca. Orhun então diz mais uma vez: me diga, por que você saiu? Ira então olha para Orhun e diz: eu já te respondi, isso não é da sua conta. Orhun então olha para Ira e diz: ok, eu já entendi, você não vai me dizer, não é? Mas nesse caso então, eu vou descobrir. Orhun então sai da mansão, deixando Ira com muito medo do que ele vai fazer. A Fifi então vai perguntar para a Sultana por que Ira saiu da mansão. Sultana então conta para a Fifi que Ira foi falar com o Dr. Seyhun. A Fifi então olha para a Sultana e diz: você sabia que ela tinha ido conversar com o Dr. Seyhun e não me contou? Sultana então diz: eu não lhe contei porque a senhora tinha acabado de tomar o seu remédio de pressão e não havia descansado adequadamente ainda. Não quis deixar a senhora preocupada. Mas não se preocupe, eu já resolvi tudo. Eu já dei ao Dr. Seyhun o recado que ele precisava. A Fifi então olha para a Sultana e diz: como você pode ter tanta certeza de que está resolvido? Isso não é uma questão qualquer, isso pode arruinar as nossas vidas. Sultana então pede para que a Fifi não se preocupe, pois ela já resolveu tudo. Enquanto isso, a irmã Férida ligou para o pai de Elif. Ela então conta para o pai de Elif tudo o que ela presenciou na casa de Azix. Irmã Férida então diz para o pai de Elif que a menina está correndo risco de vida ficando com Azix e diz para o pai de Elif que eles precisam tomar uma providência em relação a isso, pois ela não aguenta mais saber do que está acontecendo ali e não tomar nenhuma providência sobre isso. O pai de Elif então diz para a irmã Férida que quando ele conseguir pagar sua dívida, eles vão devolver Elif e diz para a irmã Férida que Elif está segura, pois ela é a garantia de que ele vai pagar a dívida. Irmã Férida fica louca da vida com isso e diz: você confia a vida da sua filha àquele homem? Vai saber Deus se sua filha vai sobreviver até o dia em que você ter condições de pagar a sua dívida. O pai de Elif então diz: não, eu disse para o Gurbus que eu vou pagar a dívida, ele não vai fazer nada com a minha filha. Irmã Férida então diz: eu vi com os meus próprios olhos Azix ameaçando de matar a sua filha. Irmã Férida então diz: chega, nós vamos à polícia. O pai de Elif então diz: não, irmã, por favor, não, eu vou pagar a minha dívida e vou levar a minha filha. Irmã Férida então diz: não, eu vou até a polícia. O pai de Elif então diz: não, você não vai até a polícia. De qualquer forma, eu preciso ir embora, pois eu tenho que terminar o meu trabalho para conseguir pagar a minha dívida. Mas você não deve ir até a polícia. O pai de Elif vai embora, deixando a irmã Férida incrédula, pois ela realmente acreditou que ele iria com ela até a polícia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Enquanto isso, o Dr. Seyhun está conversando com o seu filho, que está lá em Viena. Ele está desesperadamente tentando tirar o seu filho da vista dos bandidos que foram mandados por Sultana. O filho do Dr. Seyhun está saindo da casa onde ele estava e está indo para o local seguro que Dr. Seyhun indicou para ele. Orhun então bate na porta.
O doutor então pede para que a pessoa entre. Assim que Orhun entra no escritório do Dr. Se-hun, ele já olha bravo para o Dr. Se-hun. O Dr. Se-hun então olha para Orhun e diz: Orhun, o senhor aqui novamente? Espero que você não tenha nenhum problema. Orhun vai se aproximando do Dr. Se-hun com um olhar totalmente fechado. O Dr. Se-hun começa a achar a atitude de Orhun estranho. Ele então diz: Orhun, está tudo bem? Orhun então olha para o Dr. Se-hun e diz: Sente-se, doutor. O doutor então fica com medo de Orhun e acaba fazendo o que ele pediu. Orhun então olha para o doutor e diz: Agora você vai me dizer tudo o que eu não sei. Você vai me dizer o motivo de Ira ter vindo falar com o senhor. O doutor então olha para Orhun e diz: Mas eu não tenho nada para lhe contar. Orhun então diz: Me conte agora o que eu não sei. Enquanto isso, a secretária do Dr. Se-hun está ligando para a sultana para contar que Orhun Dermihal está conversando com o Dr. Se-hun nesse momento. A secretária também conta para a sultana que Orhun parecia estar muito bravo. Enquanto isso, Orhun continua pressionando o doutor. Dr. Se-hun então diz para Orhun que infelizmente não pode lhe dar a informação que ele deseja, pois há uma confidencialidade entre paciente e médico, e que por isso ele não pode contar para Orhun o motivo pelo qual Ira veio conversar com ele. Orhun então diz: ela arriscou a sua própria vida apenas para vir conversar com o senhor. Qual era esse assunto tão importante que ela tinha para falar com você? Dr. Se-hun então diz novamente para Orhun que infelizmente ele não pode quebrar a confidencialidade entre o paciente e médico, pois isso não seria ético da parte dele. Orhun se aproxima muito do Dr. Se-hun com um olhar extremamente bravo e diz: Me diga agora. Enquanto isso, Sultana contou para a Afife que Orhun Dermihal está no consultório do Dr. Se-hun. A Afife então olha para a Sultana e diz: É óbvio que ele iria fazer isso. Depois que ele conversou com aquela mulher, ele claramente queria saber o motivo pelo qual ela foi conversar com o Dr. Se-hun. Era óbvio que ele faria isso. Orhun suspeita de algo. Disso eu tenho certeza. Ele vai perguntar para o Dr. Se-hun por que Ira estava conversando com ele, e Dr. Se-hun vai contar tudo para Orhun. Precisamos ter certeza de que Se-hun ficará quieto. Sultana então pede para que a Afife fique tranquila, pois ela já passou um recado para o Dr. Se-hun e com certeza ele não vai dizer nada para Orhun. A Afife interrompe Sultana e manda ela lhe trazer seu telefone. A Afife então começa a ligar para o Dr. Se-hun. Enquanto isso, Dr. Se-hun permanece em silêncio e não conta nada para Orhun. Orhun então olha para o Dr. Se-hun e diz: Mesmo que você não me diga nada, eu mesmo vou encontrar a verdade. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Orhun ia sair do consultório do Dr. Se-hun, mas nesse momento o Dr. Se-hun recebe uma ligação de Afife e Orhun vê o nome de Afife na tela do telefone de Dr. Se-hun. Ele então impede Dr. Se-hun de atender o telefone. Ele então pega o telefone e ele mesmo atende. Assim que ele atende, Afife diz: Espero que você tenha entendido perfeitamente a mensagem que recebeu. Orhun então responde: Eu entendi perfeitamente a mensagem que você mandou. A Afife então quase tem um treco ali, um AVC, uma mistura ali de um ataque de pelanca com infarto, ao escutar a voz de Orhun. A Afife então diz: Orhun, é você, filho? Eu estou ligando para o Dr. Se-hun para falar sobre os resultados dos meus exames e queria ter certeza de que ele recebeu a minha mensagem com algumas dúvidas que eu tenho. Orhun não caiu na conversinha besta de Afife e diz: Não acredito em nada do que você disse. A Afife então diz: Orhun, filho, por que você está bravo desse jeito? Houve algum problema? Orhun então acaba desligando o telefone na cara de Afife. Orhun então pega o telefone do Dr. Se-hun e começa a procurar a mensagem que Afife mandou para ele. Porém, a mensagem foi enviada do telefone de Sultana e não do telefone de Afife. Então, não há mensagem nenhuma no contato de Afife Dermihal. Orhun então olha para o Dr. Se-hun e olha com um olhar desconfiado para o doutor. Orhun então começa a se lembrar do momento em que ele entrou em seu escritório e escutou Afife dizendo para o Dr. Se-hun que Orhun não poderia saber nada sobre o que aconteceu no passado. Orhun então volta a seus pensamentos. Ele olha para o Dr. Se-hun e diz: Minha mãe disse que lhe mandou uma mensagem. Cadê a mensagem? Dr. Se-hun então faz sinal negativo com a cabeça. Orhun então joga o telefone do Dr. Se-hun no meio da mesa dele. Orhun então olha para o Dr. Se-hun e diz: Sobre qual doença você realmente não pode me contar? Sobre a da minha mãe ou sobre a de Ira? Eu sei que não se trata disso. Seja lá o que você estiver escondendo de mim, eu vou descobrir. E quando isso acontecer, nos encontraremos novamente. Orhun então sai do escritório do Dr. Se-hun batendo a porta. Enquanto isso, Aziz, Elif e Arif continuam tendo um piquenique. Aziz então sai do local, pois decide ir comprar algumas coisas para eles beberem.
Elif fica sozinha com Arif. Arif então olha para Elif e diz: o que você fez para conseguir fazer com que meu filho saísse de casa? Elif então fica pensando na pergunta que o Senhor lhe fez. Após alguns minutos ou horas, Azikis chega com algumas bebidas. Arif pergunta para Azikis o que ele comprou. Azikis responde que comprou água e um suco para ele beber. Senhor Arif então acaba agradecendo Azikis. Ele então toca nas mãos de Azikis. Azikis acaba percebendo que Arif está gelado. Azikis então olha para seu pai e diz: você está gelado, papai. Azikis então retira seu casaco e coloca o casaco nos ombros do Senhor para mantê-lo aquecido. Senhor Arif então começa a olhar para o céu e começa a recitar um poema. E curiosamente, Elif conhece o poema e termina de completar a frase para o Senhor. Azikis então olha para Elif, não sei se comovido ou assustado por a menina conhecer o mesmo poema de seu pai e também por perceber que Arif e Elif se dão muito bem. Sr. Arif então diz mais uma frase do poema e Elif completa novamente. Sr. Arif então sorri e diz: olha menina, você é muito estudiosa. Arif então pergunta para Elif em qual faculdade ela está estudando. Elif então conta para Arif que ela nunca frequentou a faculdade e que, na verdade, infelizmente, ela precisou parar de estudar no segundo ano do ensino médio. Sr. Arif então fica triste e diz: nossa, por que isso aconteceu? Elif então fica um pouco triste de ter que falar sobre isso, mas ela conta para o Senhor que sua mãe ficou doente e que então ela deixou tudo para cuidar de sua mãe. Elif então pergunta para o Senhor Arif se ele gosta muito do autor Meklevat, que é o autor que compôs o poema que os dois recitaram juntos. Sr. Arif então responde: sim, eu sou professor de literatura, eu conheço tudo desse autor. Na verdade, eu amo tudo o que esse autor escreve. Sr. Arif então começa a recitar outro poema para Elif, do mesmo autor. Isso acaba deixando Azikis feliz, pois Arif sofre de demência, né? Ele tem problemas de memória e ele conseguiu recitar 2 poemas seguidos no mesmo dia. E ainda teve um momento de lucidez quando disse para Elif que ele era professor de literatura. Elif novamente sabe do poema e termina de recitar o poema para Arif. Isso novamente deixa o Senhor muito feliz. Enquanto Elif e Arif conversam, Azikis apenas presta atenção na conversa dos dois. Afif tenta desesperadamente falar com Orhun por telefone, porém Orhun não atende a nenhuma de suas ligações. Segundos depois, Sultana chega na sala e Afif pergunta para Sultana se ela já conseguiu falar com o Dr. Seyhun. Sultana conta para Afif que Dr. Seyhun também não atende a nenhuma de suas ligações. Afif então fica desesperada, pois não sabe o que está acontecendo. E não sabe se Orhun já sabe da verdade ou não. Enquanto isso, Ira está na cabana desesperada, pois fica se lembrando constantemente das palavras de Orhun, dizendo para ela que se ela não ia lhe contar o que está acontecendo, então ele iria descobrir. Ira então começa a tentar ligar para o Dr. Seyhun, porém Dr. Seyhun também não atende as ligações de Ira. Enquanto isso, Dr. Seyhun está recebendo a chamada de Ira, mas não quer atender. Ele então diz para si mesmo que isso tudo está sendo muito para ele. O Dr. Seyhun não atende as ligações de Ira. Ira então tenta ligar mais uma vez para o Dr. Seyhun, mas dessa vez a ligação já cai direto na caixa postal. Ira então começa a ficar muito nervosa, pois está com medo de que Orhun já saiba da verdade. Enquanto isso, Elif sai para passear pelo bosque com Arif. Arif então pergunta para Elif se eles podem colher flores. Azikis fica observando Arif e Elif de longe. Sr. Arif acaba colhendo algumas flores e diz para Elif que as flores precisam de água. Elif então vai até o local onde Azikis está, pois é onde as coisas deles estão, para pegar um pouco de água para Arif colocar as flores que ele colheu. Azikis então olha para Elif. Elif então diz para Azikis que veio apenas pegar um pouco de água, pois Arif queria colocar as flores que ele colheu na água. Elif então acaba pegando as garrafas de água e percebe que eles não têm água. Elif então diz para si mesma: mas e agora? Sr. Arif disse que precisava de água para colocar as flores. Elif e Azikis começam a observar o Sr. Arif colhendo flores de longe. Elif então diz para Azikis que o piquenique fez muito bem para o Sr. Arif. Azikis então diz para Elif que ele já conheceu vários tipos de mentirosos e defraudadores em sua vida, mas ele nunca conheceu um que soubesse fingir ser uma boa pessoa tão bem assim como ela está fazendo. Ele diz: nunca vi ninguém fingir tão bem como você. Me diga, como você faz isso? Para o meu pai, você parece que é uma pessoa boa,
Mas eu sei que você não é. Já que você finge tão bem ser uma boa pessoa, faça algo bom e me diga aonde está o dinheiro que você escondeu. Elif então diz para Azix que ela nunca mentiu para ele e que na verdade ela nunca mentiu na vida. E diz para Azix que ela não sabe aonde o dinheiro está e que ela não está fingindo ser uma pessoa que ela não é. Sr. Arif então termina de colher as suas flores e ele chega até onde a Azix e Elif estão. Ele acaba pedindo por água e diz para Elif e Azix que está com sede. Elif diz para o senhor que não há água. O senhor então diz que há um lago bem próximo dali. Ele então chama Azix e Elif para ir com ele coletar um pouco de água. Elif então pega as garrafas que estavam vazias e vai com o Sr. Arif procurar por água. Enquanto isso, Ira está muito nervosa, com muito medo de que Orhun já saiba de toda a verdade. Ela então começa a arrumar as suas malas. Sarah então chega e pergunta para Ira se elas vão ir para algum lugar. Ira então diz para Sarah que ela não pode conversar agora, pois ela precisa fazer algo rápido. Mas nesse momento, Sultana entra na cabana e diz para Ira que a Fifi precisa conversar com ela. Ira então pede para que Sarah não saia da cabana, pois ela voltará em breve. Ira então vai com Sultana para a mansão para conversar com a Fifi. Enquanto isso, Azix, Elif e Arif estão em busca de um mercado, pois infelizmente eles não conseguiram encontrar a lagoa que seu Arif tinha falado para eles. Eles então resolveram sair do bosque e ir comprar água em um mercado. No meio do caminho, o carro de Azix acaba parando. Azix então começa a olhar o motor do carro. Enquanto isso, Arif e Elif decidem ir comprar água em um mercado que está próximo do local onde o carro de Azix parou de funcionar. Assim que Elif e Arif estão quase chegando no mercado, a polícia para ao lado do carro de Azix. 2 policiais descem do carro e dizem para Azix que receberam uma denúncia, dizendo que ele estava mantendo uma garota refém na casa dele. Elif acaba vendo tudo de longe. Enquanto isso, o Sr. Arif está andando para frente, dizendo que gostaria de ver uma bicicleta. Os policiais então dizem para Azix que ele precisa vir até a delegacia, pois precisa responder algumas perguntas. Azix então fecha o capô do carro e vai com os policiais para a delegacia. Enquanto isso, Ira vai conversar com a Fifi. Assim que Ira chega no local, a Fifi olha para Ira e diz: a partir do momento que você chegou nessa casa, nossos problemas começaram a aparecer. Me conte agora o que você foi conversar com o Dr. Se-Hun. Por que você foi falar com ele? Me diga agora. Ira então olha para a Fifi e diz: o que eu conversei com o médico não é da sua conta. Nesse momento, Orhun chega no local e vai furioso ao encontro das duas. Orhun então olha para as duas e diz: vocês vão me dizer o que vocês estão escondendo de mim. Orhun continua olhando furioso para as duas. Ira olha sério para Orhun e a Fifi está quase morrendo.